Ok. Pergunta? Professor, essa equação anterior aí, daria para você explicar novamente aí? O Essa aqui? volume é igual ao peso, assim? Sim. Posso. Se eu O substituir isso volume aqui... submerso. Sim. Hum, Diga. sim, continue. Eu posso Eu não substituir isso entendi essa aqui... parte aí que os, Diz. a parte que o senhor falou, que o volume que está submerso vai ser Sim. igual ao peso total do barco. Essa Isso. parte eu não entendi. Veja só. Se, vamos lá, o que vai sustentar o barco é essa força de empuxo. Essa força de empuxo corresponde à força que o fluido está exercendo nesse volume. De uma maneira humanizando a água, o fluido não quer saber se aqui tem água, se tem um objeto, se tem qualquer coisa. Ele vai fazer uma força líquida sobre isso aqui, já que está em equilíbrio. Se tiver água ou se tiver qualquer outra coisa, a força é a mesma. Está razoável isso? Então, o que me interessa é esse volume de água aqui. Agora, se eu retiro esse volume de água que está submetido a uma força, que eu espero que esteja claro, essa força é o peso desse volume aqui. Quem é o peso desse volume? É a massa de água vezes esse volume aqui. Então, quem é a massa de água é ρ... Desculpe, o peso não é isso, não. É a massa da água vezes G. mg é o peso dessa água aqui, tá certo? Então, quem é a massa da água é ρv desse volume aqui, ρ da água, vezes esse volume V, tá certo? Vezes G. Tá razoável isso? Então, essa é a minha Entendido. força de empuxo. E é só essa força que vai... eu substituo essa água agora por um outro objeto aqui, que não precisa ficar... Pode ser um objeto enorme aqui. O que eu não posso passar é que o peso desse objeto seja maior do que é. Se ele for maior do que é, afunda, porque lei de Newton, né? Se essa força aqui é maior do que o empuxo, evidentemente ele afunda. Se aí você diz, ora, e se o peso dele for menorzinho, for um pezinho bem pequenininho aqui e o empuxo é maior? Ops, vamos fazer isso. E o empuxo é maior. O que vai acontecer aqui? O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, por exemplo, é eu pegar um isopor e empurrar ele dentro d'água. O empuxo empurra ele de maneira que ele vai ficar exatamente, o volume submerso é exatamente igual ao peso do meu bloco de isopor. Se eu pegar um pedaço de madeira e empurrar ele dentro d'água, enquanto eu estiver empurrando, ele fica. Mas na hora que eu soltar, que o equilíbrio se estabelecer, esse equilíbrio vai se estabelecer de maneira que esse empuxo seja exatamente igual ao peso. E aí, o meu blocozinho de madeira que eu coloquei dentro d'água, a parte submersa vai ser exatamente aquele que garante que esse volume aqui vai dar um empuxo tal que equilibra exatamente o peso total do bloco de madeira. Melhorou? Está mais razoável? Melhorou, obrigado, entendi. Pronto. Então, pessoal, como eu comecei a gravar agora, me permitam fazer uma pequena revisão para quem alguém for ver o vídeo depois, só lembrar o que a gente disse hoje aqui, para a gente ter uma certa completeza. Então, o que eu fiz hoje, antes de começar a gravação, foi lembrar a aula passada, isso vocês revisam na aula passada, essencialmente é lembrar o conceito de força com pressão sobre área, densidade, massa sobre volume, e lembramos, então, das diversas aplicações, barômetro, tubo em U, a prensa hidráulica, tudo isso tratado na aula passada. E agora, nessa aula de hoje, a gente começou comentando mais sobre prensa hidráulica,
a energia se conserva, a força é amplificada, mas com conservação de energia, então o preço a pagar é um deslocamento maior aonde a força é menor, e começamos, então, o princípio de Arquimedes, onde a ideia central é que, se eu substituo o volume de água aqui, a parte submersa, que eu vou substituir um certo objeto, vou colocar um certo objeto no local de um certo volume, vai aparecer uma força líquida, uma força dita de empuxo, que é igual ao peso da água que eu retirei. Então, a aplicação prática disso, que a gente está discutindo, é comparar, se o corpo está completamente submerso, você vai ter um equilíbrio de força. De um lado tem o peso do objeto, do outro tem a força de empuxo. E aí você compara as duas. O objeto, se o peso é maior, ele desce, se o empuxo é maior, o objeto sobe. Então, a questão de força resultante. Por outro lado, se você tem apenas uma fração submersa, então, se eu quero atingir uma situação de equilíbrio, eu tenho que ter que minha força de empuxo provocada, resultante do peso da água que estava nesse volume aqui, ele tem que ser igual ao peso total do objeto colocado na superfície. Exemplo do gelo, numericamente a gente diz que é apenas 10% do gelo está fora da água, e uma outra aplicação prática é do barco. Então, o volume, repetindo, o volume da água que foi deslocado, então, o volume ocupado pelo barco dentro da água que é responsável pelo empuxo. E isso, se você quiser que isso fique numa situação de equilíbrio, isso tem que ser exatamente igual ao peso total do barco, a parte submersa e a parte externa. O que interessa é que o peso total que vai estar puxando esse objeto, né, o barco como um todo, para baixo. Tranquilo? Razoável isso? Então, continuando aqui, a gente conclui essa discussão onde a gente discutiu situações estáticas, onde você tem a força líquida igual a zero, tá certo? Você vai equilibrar, no caso do empuxo, você vai equilibrar a força de empuxo com o peso e assim por diante. Ok? Tem o problema histórico de você determinar a densidade de um objeto, se você vai submergê-lo dentro de um líquido de densidade conhecida, por exemplo, dentro da água, mesmo que o objeto tenha uma forma complicada, você pode determinar a densidade, porque você tem acesso ao volume, a quantidade de água deslocada, e aí você pode comparar as duas densidades. Isso é a famosa experiência histórica de quem? A Eureka. Vou me lembrar. Arquimedes. Muito bem. Ok. Agora a gente vai passar para a parte dinâmica, tá bom? Então, terminamos essa descrição estática e você quer também poder usar leis simples da mecânica para descrever o fluido através de tubulações, por exemplo. Então, o que você vai encontrar tipicamente em qualquer livro de física básica, os livros aí de introdução à dinâmica de fluidos, é uma figurinha desse tipo. Que figurinha é essa? É o seguinte, essa figurinha clássica aqui, você tem uma tubulação, onde eu permito que a área varie. Aí você diz, a área de baixo tem que ser maior do que a de cima? Não, você pode ter uma situação inversa. Você pode ter uma tubulação que a área final é maior do que a área inicial. O que eu quero é descrever uma situação geral em que eu posso ter uma área de entrada diferente da área de saída, ter
uma velocidade do fluido que está entrando nessa tubulação, eu estou descrevendo um setor de uma certa tubulação. Então, eu conhecendo a área aqui, a velocidade que esse fluido está entrando aqui, conhecendo a área de saída e a velocidade de saída aqui, e mais a altura aqui, então, mais precisamente. Bom, desculpa. Então, esse H1, eu botaria a meia altura aqui, o H2 a meia altura aqui, tá certo? Então, tem a altura dessa massa inicial, tem a altura dessa massa final, e o que é que eu vou fazer com isso? Primeiro, eu tenho de definir que esse tubo aqui é um tubo fechado, não tem nem entrada, nem vazamento, ele não tem nenhum furo, não tem nem fontes, nem sumidouros do fluido. Então, o que entra aqui sai aqui. A massa que entra é a massa que sai. Conserva a massa, né? Conserva a massa e o volume, né? Se você tem um fluido incompressível, né? Um líquido, então vale a continuidade. O volume que entra é igual ao volume que sai, tá certo? Então, se o volume se conserva, eu tenho um certo volume que entrou aqui, né? Então, quem é o meu volume? Eu tenho um delta x1 vezes a área, isso aqui é o meu volume V1. Então, V1 é delta x1 vezes A1, e o volume que sai é quem? É A2 delta x2. Então, isso aqui é igual a delta x2 A2. Ora, se eu quero descrever isso aqui no tempo, o fluxo que está entrando aqui é igual ao fluxo que está saindo aqui, por unidade de tempo, essa equação de continuidade deve funcionar. Então, divido aqui por ΔT, dos dois lados posso dividir pela mesma grandeza, e fico, então, que A1, V1, então, delta x1 sobre delta T é V1, delta x2 sobre delta T é V2. Tranquilo? Então, o que é que eu obtenho? Eu obtenho A1, V1 igual a 2V2, pela conservação da massa, o volume, se o líquido é incompressível, o volume é o mesmo. Então, eu obtenho essa equação dita de continuidade, A1V1 igual a 2V2. Tranquilo? Agora, isso leva à seguinte conclusão, né? Você já tem um resultado muito interessante, que é o seguinte: se você tem uma tubulação, né? Tem uma tubulação que tem um estrangulamento, bom, meu desenho está horrível, ele está desenhando aqui. Você tem uma tubulação aqui, em algum local ele tem um estrangulamento. O que é que você pode dizer da velocidade nesse setor em relação à velocidade aqui? Qual é a velocidade maior? Na seção maior ou na seção menor? Na seção menor. Na seção menor, porque a quantidade de massa, né? O fluido é incompressível, a quantidade de massa é a mesma. Então, se você tem uma quantidade de massa aqui no ΔX, aqui tem que passar, aqui ela tem que passar mais rápido, tá certo? A mesma quantidade de massa. Então, é bem razoável que aonde a área é menor, a velocidade tem que ser maior. O que você pode, essa discussão pode ser obtida observando essa relação aqui. A área menor, a velocidade é maior, né? Professor? Pois não. Professor, acima aí dessa equação que o senhor deu aí, V1 é igual a V2. Isso aí é a vazão, né? É.
É Certo. o fluxo é a velocidade do fluido, tá certo? Em que Isso, tá sentido? certo. Que esse fluido está se deslocando nesse sentido realmente mecânico de velocidade. Delta X, eu não quero falar de partículas, mas o pequeno volume que estava aqui, depois de um certo tempo, ele vai estar aqui na frente, ele se deslocou desse ΔX. Está razoável? Então, ΔX sobre ΔT nesse sentido, a velocidade do fluxo. Tá certo. Eu Ok. entendi. Porque eu pensava que seria as velocidades iguais. Não, não. Justamente não Não, é. né? É esse o ponto que a gente está enfatizando aqui. Então, Ente- essencialmente, aqui, Entendi. eu acho que eu repeti o raciocínio, acho que não tem. É exatamente o que eu expliquei acima. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, com esses elementos, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar um elemento, deixa eu deixar partir aqui para a figurinha, mas vou repetir aqui. Eu tenho uma certa quantidade de massa que entra aqui e uma certa dentro da tubulação, vai andar aqui dentro e vai sair aqui. Então, eu vou escrever as expressões de energia que eu conheço, vou desprezar tudo que é fricção. Então, nesse nível, a gente, no mundo real, sempre existe fricção, você vai ter que considerar, mas para construir um primeiro modelo, a gente despreza fricção. Vale a conservação da energia. E qual é a energia que eu tenho aqui? Eu vou, então, vou considerar a conservação da energia cinética e potencial. Tá certo? Vou escrever a expressão da energia cinética e potencial para esse volume na entrada e para o volume na saída. E depois a gente aplica os conceitos lá de física 1 de variação de energia igual ao trabalho. Muito bem. Então, é exatamente isso. A variação de energia entre 2 e 1 é o trabalho feito pelas forças externas. Alguém está empurrando esse fluido para ele subir nessa tubulação, ou esse fluido, se ele estivesse descendo, ele estaria fazendo trabalho. Então, para escrever as expressões, eu pego um nível aqui arbitrário, energia potencial é sempre uma energia relativa, então eu pego H1 aqui, pego H2 aqui, o que interessa é a relação entre H1 e H2, e vou escrever aqui, né, que a densidade é a mesma, tá certo? Então, o meu ρ, ΔV é a minha massa, esse ρ é igual a ΔX, e eu posso escrever na entrada, no ponto, eu comecei com esse ponto 2 aqui, tá certo? Então, em 2, o que é que eu tenho? Eu tenho a massa, quem é a massa é ρV, isso aqui é o volume, tá certo? Rho ΔV é Rho A2 ΔX2, tranquilo? Então, isso aqui é a minha massa, mV2 sobre 2, isso aqui seria a minha energia de movimento, a energia cinética desse fluido que está se deslocando aqui na saída. Essa massa, então, desculpe aqui, esse cara aqui, o parênteses está aqui, então, isso aqui é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Esse primeiro termo é energia cinética e essa massa GH2 é energia potencial, tá certo? Então, aqui eu tenho 1 meio de mV2 mais mgh. E estou substituindo o m por ρV, ou ρ outra vez, se vocês preferirem. Então, isso aqui é a expressão da energia desse fluido na saída. Menos a energia do que está na entrada aqui, então o que é que eu tenho? A mesma coisa, M1 vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 é o termo de energia cinética, esse vezes esse aqui, energia potencial. Está razoável isso, pessoal? Agora, veja só, quem está fazendo essa... Então, quem faz a variação da energia total é o trabalho. Então, o trabalho é
força vezes deslocamento vai ser o trabalho que eu estou fazendo, né? Eu estou pegando uma seção da minha tubulação aqui e você vai ter, então, alguém. Esse cara vai estar empurrando alguém, está fazendo uma força em alguém quando ele se desloca ΔX e vai ter um trabalho sendo feito externamente se o fluido estivesse deslocando nessa direção. Então, o trabalho na saída menos o fluido está fazendo um trabalho e está recebendo outro aqui. Então, fica F1 ΔX1 menos F2 ΔX2. Esse é o trabalho líquido. E, então, essa variação de energia mecânica é igual a esse trabalho aqui. Então, quem que é a minha força F1? F1 é a minha pressão na saída, vezes a área 1, não é isso? Aqui é a força F1, isso aqui é a minha força F2. Substitui isso aqui. Eu tenho um trabalho, simplesmente estou substituindo F, não gosto de trabalhar com F aqui em fluidos, porque eu não sei aplicar muito bem, uso o conceito de pressão. É muito mais prático usar o conceito de pressão. Então, pressão, força é pressão vezes a área. Então, muito bem, tenho essa expressão aqui, igualei a essa relação aqui. Aí, vejam só, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho produtos A2 ΔX2, A1 ΔX1, A1 ΔX1, A2 ΔX2. Mas note que a gente já disse que vale a expressão da continuidade, então eu vou usar essa expressão da continuidade, tá certo? Então, vou poder... Não, é mais simples do que isso, mil perdões, desculpe, vou refazer minha frase. Eu vou simplesmente dizer que o volume se conserva. O volume que entra aqui é muito mais simples do que isso. O volume que entra aqui é o volume que sai lá, porque você não tem perdas nem adição. Então, se eu identifico isso aqui como V, isso aqui V, esse cara aqui também é V, esse cara aqui é V, todo mundo aqui, estou repetindo aqui. Então, essa equação aqui, isso aqui é V, eu corto V, em cada termo eu corto V. Pronto. Agora está mais claro. Então, o que é que sobrou do lado direito? P1 menos P2. Então, P1 menos P2 é igual a ρ V2 sobre 2 ao quadrado, né? Então, 1 meio de ρ V2 ao quadrado, esse termo que sobrou aqui, ρ GH2, aqui, menos 1 meio de ρ V1 ao quadrado sobre 2, é ele aqui, menos ρ GH2. Aqui tudo é 2, aqui tudo é 1. Esse termo aqui é 1, esse termo aqui é 2. Muito bem, então eu tenho uma expressão de P1 menos P2 em termos dessas grandezas aqui, que eu posso separar, botar tudo que é 1 de um lado, então fica P1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 mais ρ GH1, isso é igual a P2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2 mais ρ GH2. Ou seja, em qualquer ponto que eu posso dizer que em qualquer ponto de uma tubulação, eu posso dizer que P mais ρ V ao quadrado naquele ponto sobre 2 mais ρ GH, onde a altura, o H é a altura daquele ponto em relação à minha referência, isso aqui é igual a uma constante. Tá certo? Então, no ponto 1 é igual ao ponto 2, igual ao ponto 3 e assim por diante. Então, essa é a equação de Bernoulli. Então, posso comparar, se eu tiver informações aqui, eu tenho que ir aí procurar valores. Se eu tiver informação da pressão na entrada, da velocidade na entrada e a posição da entrada, eu tenho
há uma relação direta com a pressão na saída, velocidade na saída e com a altura na saída. Então, eu vou brincar com essas relações para poder resolver alguns problemas. Então, é isso. Isso é uma aplicação direta, insistindo que isso é uma aplicação direta da conservação da energia, onde a gente desprezou a fricção, né? Então, a gente tinha o fluxo, que eu calculei o trabalho feito pelas forças externas aqui e aqui, para deslocar essa massa inicial aqui para cá. Ok? Então, essa é a... Vou botar aqui uma ênfasezinha para valorizar isso aqui, que é a equação de Bernoulli. Então, vamos para... deixa eu ver, eu acho que está separado aqui, para essa parte 3, e acho que vai dar tempo de fazer essas aplicações. Está todo mundo vendo esse novo slide? E a primeira aplicação, deixa eu trazer algumas questões bem práticas para vocês aqui. Veja só, se eu tiver uma bola se deslocando no fluido, eu posso entrar no referencial dessa bola e ver que o fluido está passando, né? Eu estou na bola e é o fluido que está passando em torno dessa bola. Tá certo? Suponha agora que você tem uma situação em que eu lancei minha bola com uma certa velocidade de rotação. Ela tem um certo movimento de rotação. Então, o que é que está acontecendo? Se eu estou no referencial da bola, o que é que eu estou vendo? Que o ar está passando aqui mais rápido ou mais lento desse lado? E desse outro aqui. Então, o ar está passando mais lento aqui, então esse ponto está se deslocando em relação ao fluido que está vindo nessa direção. Então, você tem uma velocidade relativa aqui menor do que a velocidade nesse lado aqui. A bola, essa superfície está se deslocando nesse lado e o fluido está se deslocando também desse lado. Então, a velocidade relativa aqui é maior do que aqui. Então, aonde a pressão é maior? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. P1 ou V2 sobre 2 mais o GH. Esse termo aqui não conta porque está todo mundo na mesma altura. Então, despreze esse aqui. Então, onde é maior? Quanto maior a velocidade, se isso é uma constante, quanto maior a velocidade, menor a pressão. Razoável isso? Então, você tem uma velocidade maior aqui, você tem uma pressão efetiva para cima, sobre a bola vai aparecer... Professor. Pois não. Diz. Oi? Quando quiser voltar, pode... A pressão que o senhor fala, no caso, é a estática ou a dinâmica? Olha, veja só. Eu não vou fazer distinção, é a pressão que eu estou exercendo sobre esse objeto, que é simplesmente a força nesse lado aqui, vezes a área. Se eu quiser calcular... Então, essa pressão aqui, eu não quero fazer distinção agora, não quero entrar nessa sutileza, é bem simples, é essa pressão que eu tenho. Evidentemente, você tem um fluido, se você tiver na nossa dedução que a gente fez de Bernoulli, você tem um fluido com uma certa velocidade, mas a pressão é a pressão que está no tubo, que eu vou medir nesse ponto aqui. De alguma maneira, eu vou mostrar daqui a pouco como a gente pode medir a pressão em um tubo
tá certo? É a pressão que eu vou medir nesse ponto aqui. Então, esse conceito de pressão, não quero separar ele em nenhuma sutileza mais do que isso, tá certo? Nesse sentido aqui, desse P que está nessa equação. Bem simples, tá certo? Então, se você Beleza. está razoável, então, se você concorda que esse cara aqui é uma constante, então, se aumenta a velocidade, eu tenho que diminuir a pressão. Então, se a pressão aqui é maior, eu não vou calcular aqui, essa é uma análise qualitativa, tá certo? Então, se tem uma pressão na bola exercendo aqui, claro que tem muita sutileza aqui, né, na descrição dessa dinâmica aqui. Mas eu só quero convencer vocês que, se você tiver um movimento de rotação associado a um objeto que está se deslocando no fluido, ele vai ter uma força líquida dirigida à região de maior velocidade. É esse o conceito que eu quero passar e que advém da análise da equação de Bernoulli. É isso que eu quero dizer. Então, não é surpreendente que, se você for assistir aqueles vídeos, um chute lá de... qualquer um desses jogadores aí, ou uma bola de tênis, ou qualquer esporte que você queira, se você vai, o cara chuta, a bola faz uma grande curva e faz um gol espetacular, porque o jogador imprimiu uma certa rotação na bola, e você vê no vídeo claramente a bola se desloca de metros transversalmente. Então, esse efeito nada mais é do que o fato de que a bola está em rotação. Tá certo? Então, aparece essa força extra, entre aspas, aí. Então, esse futebol ou qualquer outro esporte, você joga uma bola girando. Outro efeito é o efeito da sustentação, a sustentação devida a Bernoulli. Já adianto que não é isso que segura o avião. Isso, às vezes, em alguns livros mesmo, o pessoal afirma que é Bernoulli que faz com que sustente o avião. Não é. Se fizer botar números, você vai ver que essa força, devido ao efeito Bernoulli, que é essencialmente o formato da asa, faz com que o ar, que é completamente uniforme aqui na entrada e lá na saída, lá atrás, ele se torna uniforme novamente. Quando ele passa, devido ao formato da asa, ele tem uma trajetória mais longa. Então, para que esse fluido que estava aqui se reencontre aqui, ele tem que passar mais rápido por cima do que por baixo. E isso significa que você tem uma pressão líquida aqui, portanto, uma força líquida para cima. Mas, repito, isso contribui à sustentação do avião, mas não é isso o efeito principal, né? O avião, principalmente, se ele vai decolar, você vai ter simplesmente um problema de física 1. Você tem, considerando a asa como um todo, você tem uma força líquida, né, devido a toda a pressão sobre toda essa área, essa seção aqui. Então, essa força aqui vai ter uma componente para cima. Então, é simplesmente decomposição de forças. Essa força aqui tem uma componente aqui e outra cá. Uma que é a resistência, né, que ele tem que vencer, tem a resistência do ar, que é uma componente importante, mas tem um efeito líquido, que é empurrar aqui. É o efeito do ventilador. O ventilador, por exemplo, está a pá é ligeiramente inclinada e empurra o fluido para frente. Então, esse é o efeito principal, mas o efeito Bernoulli também é importante. Você pode inverter, você pode usar essa força para suspender alguma coisa, como pode usar para baixar. Se você desenha essa asa aqui ao contrário, você coloca isso aqui no seu Fórmula 1, tá certo? Então, vai ter um efeito de empurrar o carro para baixo, e isso aumenta, então, a sua adesão.
você pode entrar mais rápido nas curvas, por exemplo. Ok, então são exemplos qualitativos dos efeitos da dinâmica de Bernoulli. Outro efeito, mais dois efeitos aqui, sempre qualitativos, são exemplos aqui para ilustrar a praticidade desses efeitos, que é o seguinte: veja só, o que não sei se o meu desenho está claro, mas você tem um reservatório aqui com líquido, um perfume, o que você queira colocar aí dentro, e você bota. Então, você tem um tubo aqui dentro, esse tubo está aberto. Então, aqui dentro, você tem um líquido e a pressão aqui está empurrando esse líquido para baixo, mas aqui também. Então, está todo mundo em equilíbrio. Esse tubinho aqui está ligado ao meu vaporizador. Certo? E eu boto aqui uma borrachinha, que eu posso apertar isso aqui, e quando eu apertar isso aqui, você vai pegar esse fluido aqui e vai empurrar ele para cá. Você diminui a pressão aqui, a pressão nesse tubinho aqui diminui também, esse cara empurra o fluido para baixo, ele sobe aqui e você vai vaporizar. Então, quando eu era menor, eu ia para o barbeiro, ele tinha uma bombinha dessa que ele jogava uma aguinha para cortar o cabelo. Então, um vaporizador desse tipo aí. Efeito também de Bernoulli, você cria uma diferença de pressão devido à velocidade do fluido. Uma experiência que eu já tem algum tempo, mas eu vi isso na prática, adorei isso aqui, que é o seguinte: eu estava num barcozinho, esse barco a vela, para 2 pessoas, tipo day sailor, e o meu colega, quando tinha água no fundo do barco, começou a acumular água no fundo do barco, o que é que ele fez? Ele tirou o tampãozinho do fundo do barco. E o que é que aconteceu? A água saiu do barco. Vocês acreditam nisso? O que é que ocorreu? O que é que ocorre aqui é o seguinte: é que o fato do barco estar em movimento, então eu estou no barco, o meu referencial do barco está parado e é o fluido que está andando. Então, a velocidade desse líquido aqui é zero, mas aqui você tem uma certa velocidade do fluido. Essa pressão aqui é, então, ligeiramente menor do que essa da água dentro do barco. Então, a pressão aqui empurra o fluido e a água retira. Evidentemente que, se seu barquinho estiver parado, não retire, porque a pressão aqui e a pressão aqui é igual, a água vai entrar e você vai afundar. Não faça essa experiência com o barco parado. Ou, se fizer, esteja pronto para escapar. Ok? Mas o barco em movimento é uma bela experiência e realmente o fluido sai, a água saiu do barco. Ok. Tem uma experiência, não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui. Se você tiver uma folha de papel, se eu soprar embaixo, é evidente que a pressão do ar vai empurrar a folha para cima. Mas se eu soprar acima da folha, o que é que acontece? Vamos dobrar. Assistiram? Conseguiram ver? Ou seja, o fato de eu assoprar aqui, eu diminuo a pressão na parte superior, a pressão aqui é maior, a folha sobe. Tentem isso vocês podem tentar em casa. Então, vamos fazer, eu acho que a gente tem tempo para uma rápida aplicação. Vamos fazer uma aplicação e a gente conclui essa parte aqui. O meu problema aqui é o seguinte: o que eu quero tratar é, eu tenho um reservatório, então esse aqui é o meu reservatório de água, e eu vou colocar, não interessa essa parte aqui embaixo, eu vou colocar um
um orifício aqui numa altura H em relação à superfície da água. E quero saber qual é a velocidade que esse fluido vai sair aqui, a água vai sair aqui. Como é que eu calculo isso? Ora, usando Bernoulli. Então, veja só, o que é que eu sei? Eu vou comparar, vou aplicar Bernoulli aqui nessa superfície e nessa aqui da minha saída, desculpa. Então, eu tenho aqui uma pressão P1, que é a pressão atmosférica, tenho aqui uma velocidade V1, mas se esse reservatório é suficientemente grande, durante o tempo de observação, que eu quero medir minha velocidade, o tempo muito curto, esse nível praticamente não desceu, é razoável dizer que esse nível ficou constante aqui, que essa velocidade é desprezível. Então, faço esse termo igual a zero. Então, P1, 1 meio de ρ V1 ao quadrado, esse termo igual a zero, e eu tenho isso aqui, meu nível de referência está aqui, H igual a zero, eu faço... Não, o que eu fiz foi considerar meu nível aqui embaixo. Eu fiz H2 igual a zero e H1 igual a H, tá certo? É equivalente, só tem que ter cuidado no sinal de onde você está considerando. Então, eu vou chamar esse cara aqui de H, tá certo? E do outro lado, eu tenho P2. Quem é P2? Isso aqui é igual à pressão atmosférica aqui. P2, a pressão aqui na saída também é a pressão atmosférica, tá certo? Pressão atmosférica. V2 é o que eu estou procurando e H2 é o meu, é igual a zero. Eu fiz igual a zero, tá certo? Ops, para cá. Então, o que é que sobrou aqui? Sobrou que minha expressão ficou do lado esquerdo. Esses dois termos aqui, o P1 eu já cortei com P2, que são iguais, tá certo? P1 igual a P2 e a pressão atmosférica. Do lado... Pois não. Essa primeira velocidade do lado esquerdo aí, ela ficou zero por causa do que eu não acompanhei? Pelo seguinte, se você tiver um reservatório suficientemente grande, a velocidade que esse fluido está descendo é muito pequena. Ela é zero, a rigor não. Tá certo? Mas ela é muito pequena em relação a V2. Então, esse termo eu posso desprezar, é uma aproximação que eu faço, tá certo? Então, dizer que esse fluido aqui está descendo muito lentamente, pega um reservatório, uma caixa d'água de 1.000 litros, abriu uma torneira lá embaixo, você fica olhando para ele, o nível desceu? Não. Alguém perguntar, se você não souber que tem uma torneira lá aberta lá embaixo, você vai olhar para o nível da água aqui durante um certo tempo, você vai dizer, não, o nível está constante. Se você ficar uma hora olhando, você vai notar que ele realmente vai baixar. Mas isso você pode estimar numericamente. A quantidade de água que está saindo lá, por unidade de tempo, quanto corresponde aqui, você vai ver que essa velocidade é muito pequena, é desprezível. E é conveniente porque realmente simplifica nossas equações. Senão, teria que medir V1 para fazer. Mas a correção seria tão pequena que, em termos práticos, não é importante. Tá certo? Então, se eu fizer essa aproximação, vocês vão ver como obter um resultado muito elegante, que é o seguinte. Então, o que é que sobreviveu do lado esquerdo? O primeiro termo morreu, o segundo também. Sobrou ρGH. Tá certo? Está aqui o termo do lado esquerdo. Do lado direito, eu estabeleci meu nível aqui por conveniência. O que interessa é H1 menos H2, seria o H de toda maneira, se eu tivesse colocado o nível em outro lugar. E aí esse termo aqui desapareceu, os P já tinham saído, ficou então ρGH do lado esquerdo, do lado direito, 1 meio de ρ V2 ao quadrado. O ρ eu corto com ρ, ficou quem? V2 ao quadrado igual a GH. Tiro a raiz quadrada, passo 2 para o outro lado, tiro a raiz quadrada, fico com V2 igual a raiz de 2GH. Esse resultado lembra alguma coisa? Se vocês lembrarem lá de Física 1,
um corpo que cai de uma altura h, ele tem velocidade embaixo, dado por essa expressão. Então, não é que o que estava aqui, evidentemente, ele vem para cá, e essa parte vem para cá, vem para cá, vem para cá, está descendo, e a velocidade de saída aqui é do fluido que está descendo. O fluido está descendo como um todo, mas é como se eu tivesse a partícula que está saindo aqui, a parte do fluido que está saindo aqui, é como ele tivesse ganho essa energia cinética toda aqui. Então, a energia cinética que ele ganha nessa altura todinha é que vai me dar essa velocidade, se eu quiser interpretar essa equação dessa maneira. Se não, está aí o valor numérico, é uma bela coincidência com o valor de V2 de uma queda de um objeto de uma altura h. Não é bonitinho? Maravilha, então. Então, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês de fluidos e Professor? vai ter... Pois não. Professor, no caso, se eu quisesse encontrar o alcance da água aí, o que era que eu usaria? Que expressão? Você pode, então, se eu quiser saber, então, evidentemente, aqui eu posso fazer meu furo. Primeiro, um comentário sem responder a sua pergunta. Se eu fizer esse furo a diferentes alturas aqui, evidentemente, a velocidade vai ser diferente, não é isso? Quanto mais alto, menor a velocidade. Agora, se eu quiser calcular o alcance aqui, eu vou fazer uma aproximação de física 1. Tá certo? Dizer que eu tenho um objeto com velocidade v horizontal, vou desprezar a interação entre as partículas e vou simplesmente usar a expressão de física 1 para dizer que o tempo de queda aqui é igual ao tempo que ele leva para se deslocar aqui. Eu usaria as equações de física 1, que é o quê? O movimento nessa direção é x, na direção x, é igual a V2T, é uma velocidade constante, desprezo tudo que é fricção, e em y é igual y, se eu disser que isso aqui a altura de queda aqui é um certo y0, y é igual a y0 menos, não tem velocidade nessa direção, 1 meio de gt2. Resolvo isso aqui, eu conheço aonde eu quero atingir, eu resolvo esse sisteminha. Ou seja, em resumo, resolveria como um problema usual de física 1 e calcularia o alcance, desprezando qualquer fricção entre as partículas do fluido. Seria uma boa aproximação. Razoável? Certo. Ok, pessoal. Então, com isso, a gente apresentou uma série de conceitos para você de hidrostática, tá certo? O resultado importantíssimo do empuxo, pressão em função da altura do nível dentro do fluido e conservação da energia permite a gente obter equação de Bernoulli. Agora é fazer exercícios, praticar esse assunto. Eu acho que é relativamente tranquilo, dá para vocês dominarem bem. Ok? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? O senhor vai disponibilizar esse material aonde? Esses rascunhos aí. Os vídeos vamos disponibilizar no YouTube, vamos passar o endereço, vou passar ainda hoje para a professora Martina, ela vai disponibilizar isso para vocês, e as notas de curso, não tem problema nenhum, eu vou passar para ela também, ela envia pelo Cigar. Tá certo? Eu acho que eu ainda não disponibilizei da aula passada, a gente faz isso tudo ainda hoje, pode ser? Professor, Oi. o senhor vai liberar as listas desse assunto quando? Vou perguntar à professora Martina. Provavelmente ainda hoje, para dar uma certa garantia de hoje para amanhã. Tá certo, obrigado. Então, o mais rápido possível. Evidentemente, vocês vão ter o prazo correspondente, né? Deixa